Ela era só uma garçonete, até cruzar o caminho do homem mais polêmico do Brasil. Em plena luz do dia, diante de clientes, câmeras e curiosos, ela ergueu a voz e disse tudo o que milhões sonham em dizer. Mas o que ninguém esperava era a resposta dele: o silêncio, o olhar e um gesto que fez o país inteiro repensar o que é coragem, humildade e mudança. Prepare-se para conhecer a história real que viralizou, mas cuja verdade vai muito além dos vídeos. Uma história de dor, confronto, escuta e transformação, e que talvez nos ensine algo que o Brasil esqueceu, que até no caos pode nascer esperança. Era uma tarde comum no centro do Rio de Janeiro. O sol se escondia por trás de prédios antigos e as calçadas ferviam com o vai e vem apressado de pessoas que seguiam suas rotinas. Ninguém imaginava que aquele dia, marcado para ser apenas mais uma terça-feira qualquer, guardava um encontro capaz de acender uma chama em milhões de brasileiros. Numa esquina modesta da Lapa, havia uma cafeteria simples, daquelas que servem pão na chapa com manteiga derretida e café passado na hora. Ali, entre mesinhas de ferro e guarda-sóis desbotados, trabalhava Amanda, uma garçonete de 28 anos. Rosto sério, olhos firmes e passos decididos. Ela carregava no corpo as marcas da luta e no olhar o peso de quem já havia engolido muitas palavras para garantir o emprego. Amanda vinha de uma família humilde. Perdeu o pai ainda criança, vítima da violência urbana. A mãe, empregada doméstica, batalhou para sustentar os filhos. Amanda aprendeu cedo que precisava trabalhar para sobreviver. E mesmo com tantas pedras no caminho, ela jamais perdeu a voz. Uma voz que, embora muitas vezes silenciada, carregava o grito de milhões como ela. Naquele dia, enquanto recolhia as xícaras de uma mesa, o burburinho na rua chamou sua atenção. Um grupo se aglomerava do outro lado da calçada. Celulares erguidos, sorrisos curiosos. Amanda estreitou os olhos e, por um segundo, o tempo pareceu parar. Lá estava ele, Jair Bolsonaro. Sim, o ex-presidente do Brasil, rodeado por 2 assessores discretos e apenas um segurança à paisana. Sem comitiva, sem palanque. Apenas um homem comum, andando pelas ruas que um dia jurou representar. Amanda sentiu o coração acelerar. Uma enxurrada de lembranças a invadiu. Os discursos, as manchetes, as decisões políticas que, na visão dela, feriram profundamente pessoas como sua mãe, como ela, como tantos. Bolsonaro caminhava tranquilamente, até que os olhos dele se cruzaram com os dela. Ele parou. Talvez atraído pelo aroma do café, talvez apenas curioso com o olhar penetrante daquela mulher de avental. Olhou para o cardápio escrito em giz e, como se estivesse prestes a fazer algo corriqueiro, atravessou a rua e entrou no café. O ambiente silenciou. Clientes cochichavam. Amanda congelou por um instante. Nunca imaginou que um dia serviria aquele homem. Aquele que, segundo ela, representava tanto da dor do povo pobre. "Boa tarde", disse Bolsonaro, com voz baixa, mas firme. "Pode me trazer um café preto?" Amanda respirou fundo. Ali estava o homem que ela considerava responsável por parte das injustiças que havia vivido. E agora, ele lhe pedia um café. Ela segurou a bandeja com força. Por dentro, tremia. Por fora, mantinha a postura. Era só mais um cliente. Mas algo dentro dela dizia que aquele momento era mais do que um simples atendimento. Era um divisor de águas. O ambiente parecia congelado. Cada segundo estendia-se como uma eternidade. Amanda mantinha os olhos fixos naquele homem sentado à mesa 3. Os outros clientes, antes imersos em conversas triviais, agora observavam em silêncio absoluto. Era como se o tempo tivesse parado para assistir ao que estava prestes a acontecer. Ela se aproximou com passos firmes, segurando a xícara de café preto que havia preparado com mãos trêmulas. A bandeja parecia pesar toneladas. Cada passo era uma batalha interna entre o profissionalismo
e a indignação acumulada por anos. Quando chegou à mesa, não disse nada. Apenas depositou a xícara com firmeza, firme demais. O líquido quente transbordou, derramando uma linha escura sobre o pires e respingando levemente na mesa. Bolsonaro ergueu os olhos para ela, como quem tenta entender se aquilo foi um acidente ou uma mensagem. Amanda encarou-o sem medo, sem ódio, mas com uma verdade crua nos olhos. "Não esperava te ver aqui", disse ela, com a voz baixa, mas audível. Ele não respondeu. Pegou o guardanapo, limpou a borda da xícara e permaneceu em silêncio. Amanda continuou. "Sabe, minha mãe perdeu o emprego na pandemia. Minha irmã teve que abandonar a faculdade. E eu estou aqui. Todos os dias, atendendo gente que nunca pensou duas vezes antes de pisar em nós." As palavras cortavam o ar como navalhas. A cafeteria estava em absoluto silêncio. Nem as colheres tilintavam mais. O segurança de Bolsonaro fez menção de se levantar, mas o ex-presidente levantou a mão pedindo que ficasse. "Eu votei contra você", continuou Amanda. "E se pudesse votar 1000 vezes, votaria de novo. Porque o que você representa não é o Brasil que eu acredito." Uma senhora tentou interromper. "Moça, com todo respeito, ele está só tomando um café." Amanda nem a olhou. "Respeito se conquista", disse ela. "Não se impõe com uma faixa presidencial." Bolsonaro por fim falou. Sua voz era serena, mas firme. "Entendo sua dor, e não vim aqui para causar tumulto. Só queria um café." "Pois o senhor escolheu o lugar errado", respondeu Amanda. Ela virou-se para sair, mas antes deu o golpe final. "Aqui, a gente serve com respeito, mas não abaixa a cabeça para ninguém." Aplausos, vindos de uma mesa ao fundo, depois mais um e outro. Alguns clientes batiam palmas em silêncio, outros gravavam tudo em seus celulares. Era impossível ignorar. Amanda havia transformado sua indignação em um manifesto. Um protesto pacífico, porém cortante. O barulho de celulares capturava cada segundo do confronto. A tensão era palpável. Havia algumas respirações profundas, rostos surpresos, cabeças se virando. A cena já estava sendo compartilhada pelas redes antes mesmo de terminar. Mas o que ninguém esperava era a reação dele. Bolsonaro respirou fundo, baixou o olhar por um instante, como se recolhesse cada palavra dita. Ao repetir a sílaba inicial da voz, ele falou com lentidão, tom contido. "Você foi corajosa." Aquelas duas palavras caíram como um estrondo, ecoaram na sala pequena como um trovão inesperado. Surpresa estampou os rostos que aguardavam suas próximas palavras. O chão parecia instável sob nossos pés. Amanda parou de virar costas. Seu corpo congelou num misto de choque e expectativa. Segundos passavam. Um vento invisível pareceu atravessar a cafeteria. Tudo ficara suspenso entre um antes e um depois. "Não estou acostumado", continuou ele respirando fundo, "com esse tipo de coragem. Mas reconheço quando a vejo." A declaração gerou murmurinhos. O efeito era quase hipnótico. O ex-presidente, envolto em silêncio, assumia uma postura rara, a de alguém que aceita o espelho incômodo apontado pela vida. Ele se levantou pausadamente. A cadeira rangia e caminhou até a janela. Olhou para a rua, para os curiosos do lado de fora. Respirou o sol da tarde urbana. Depois, voltou sua atenção para Amanda, que acompanhava cada detalhe dos gestos dele. "O que você disse me atingiu", continuou ele, agora mais contido. "E, de certa forma, agradeço por isso." Silêncio. Agora, o silêncio era cúmplice. Como se o ar respirado fosse outro, um ar limpo, de reconciliação possível. Amanda, ainda com o avental crispado, respirou fundo. Seu peito se encheu de ar como nunca antes. Era o peso de todos os dias baixando do corpo.
um alívio que chegava junto com o reconhecimento. "Então me ajuda", ele disse em voz baixa. Me ajuda a entender." A frase refletiu naqueles olhos firmes. Um pedido inesperado que deixou o ambiente completamente suspenso em reverência. Um ex-presidente pedindo ajuda a uma garota que trabalha servindo café. Um mundo gestado num instante. Os aplausos nunca cessaram. Vieram tímidos, depois firmes, até tomarem toda a sala. Alguns erguiam os celulares, outros a cabeça em aprovação. Em meio ao delicado mosaico emocional, um silêncio renovado reinava. O segurança respirou aliviado. A senhora que tentou interromper sorriu em respeito. Amanda sentiu o mundo abrir-se pela primeira vez. Um espaço para o diálogo surgiu, lento, mas poderoso. Bolsonaro voltou à mesa, pegou a xícara. Balançou levemente o café. Era como se enxergasse, naquele líquido, as histórias de tantas famílias brasileiras. E sorriu, um sorriso amarrado entre a própria surpresa. "Obrigado", disse ele, "por me confrontar." E, antes que o silêncio voltasse pesado, ele ergueu a xícara num brinde. A todos, aos que serviam e aos servidos. Tocou a porcelana no ar. Pregou o brinde mais inesperado possível. Um brinde à coragem, à verdade, ao diálogo que começa onde a humilhação termina. A cafeteria explodiu num aplauso uníssono. Lá fora, a vida retomou seu ritmo. Mas, ali dentro, algo mudara para sempre. Ela respirou fundo, olhou para o chão e seguiu em frente. Ela respirou fundo, olhou para o chão e seguiu em frente. Ela respirou fundo, olhou para o chão e seguiu em frente. Ela respirou fundo, olhou para o chão e seguiu em frente. Ela respirou fundo, olhou para o chão e seguiu em frente. Quando o último aplauso cessou, restou apenas o som do vento batendo nas vidraças da cafeteria. O tempo, por instantes, pareceu hesitar. Tudo ali tinha mudado. O ar, os olhares, até o silêncio era outro. Era um silêncio denso, repleto de pensamentos que não encontravam palavras. Cada pessoa, de alguma forma, revia sua própria história no rosto daquela garçonete e na resposta improvável daquele homem. Amanda permaneceu de pé, de costas para Bolsonaro. Seus olhos, fixos na parede de tijolos brancos, refletiam um turbilhão. Ela sentia o peso de algo novo. Não mais só a indignação, mas a dúvida. O que fazer quando o adversário não reage com violência, mas com humildade? O que fazer quando o confronto se torna ponte? Ela virou lentamente e o viu ali, ainda sentado, mas diferente. Não era o político endurecido de discursos inflamados. Era só um homem. Um homem diante da própria consciência, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Do lado de fora, uma pequena multidão começava a se formar. Muitos tinham visto vídeos circulando nas redes, outros apenas seguiam o fluxo curioso das pessoas. Mas ali dentro, naquele microcosmo de humanidade, o espetáculo não era político. Era profundamente pessoal. Bolsonaro levantou os olhos e olhou diretamente para Amanda. Havia algo no olhar dele que não podia ser fingido. Não era medo, não era vergonha. Era algo mais profundo. Era escuta. Uma escuta rara, quase sagrada. Uma escuta que silencia o ego e convida à transformação. Ela, sem saber como agir, deu um passo à frente. "O senhor não vai se defender?" perguntou, sem provocação, apenas surpresa. Ele balançou a cabeça devagar. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Às vezes, a gente precisa mais escutar do que falar. Essas palavras não vieram de um roteiro. Vieram da experiência, do choque de realidades que ali se cruzaram com força. E foi esse tom, esse gesto, que desarmou o coração de quem assistia. Um garçom, que até então observava tudo do canto, se aproximou com um copo de água e o ofereceu a Amanda. Ela aceitou, sem tirar os olhos daquele que, momentos antes,
era para ela símbolo de tudo o que havia de errado. Agora, porém, o símbolo ganhava contornos humanos, e isso a desestabilizava. Uma cliente jovem, com lágrimas nos olhos, comentou: "Nunca vi algo assim. É como se o mundo parasse para nos mostrar que ainda existe espaço para mudança." Do outro lado da rua, jornalistas já se aglomeravam. Repórteres falavam com entusiasmo sobre a cena histórica, a conversa que parou o Brasil. Mas lá dentro, as manchetes não tinham voz. Apenas o sentimento ecoava. Bolsonaro levantou-se. Seu corpo parecia mais leve, embora o semblante revelasse cansaço. Aquele momento não o deixaria ileso. Mexia com algo que discurso nenhum ensina. "O Brasil precisa de mais Amandas", disse ele, fitando a garçonete com respeito. "E menos muros entre nós." Ninguém respondeu, porque não havia o que responder. Apenas sentir. Ele caminhou lentamente em direção à porta. O segurança abriu espaço, mas ninguém atrapalhou. Todos respeitavam aquele momento como se fosse uma cerimônia. Era como se todos tivessem entendido que testemunhavam algo raro. Um instante de verdade. Antes de sair, ele virou-se para Amanda mais uma vez. "Obrigado por me lembrar quem eu deveria ser e quem todos nós deveríamos ouvir mais." Ela apenas assentiu com a cabeça, não por concordar totalmente, mas porque, naquele momento, sentiu que havia tocado algo além da política. Havia tocado o ser humano. Quando ele saiu, não houve vaias, nem palmas. Apenas um longo silêncio. Um silêncio cheio de significados. Um silêncio que dizia: "Algo aconteceu aqui." Amanda voltou para o balcão e sentou-se pela primeira vez em meses. Respirava com dificuldade, não por cansaço físico, mas emocional. Sua colega de trabalho se aproximou, deu-lhe um copo de água fresca e segurou sua mão com firmeza. "Você fez o que ninguém tem coragem", disse ela. E ele escutou. Amanda não respondeu. Sentia-se ao mesmo tempo orgulhosa e confusa. Havia lutado por sua voz, por sua verdade, mas não esperava ser ouvida daquele jeito. Alguns clientes se levantaram e vieram até ela. Uma senhora com olhos marejados segurou sua mão e sussurrou: "Você falou por mim. Por muita gente que nunca teve chance." Outros apenas tocavam em seu ombro, num gesto silencioso de gratidão. Naquele dia, Amanda se tornava símbolo de uma nova forma de coragem, a que confronta sem odiar, a que fala duro, mas com o coração inteiro. Lá fora, a multidão ainda murmurava. Os vídeos viralizavam, as hashtags surgiam, mas nada disso importava tanto quanto os olhares dentro da cafeteria. Olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Porque naquele espaço entre o café derramado e a despedida silenciosa, uma verdade se revelou. Quando alguém escuta com o coração, até o mais inesperado pode acontecer. A imagem de Amanda encarando Bolsonaro percorreu o país inteiro. Mas o que ninguém via nos vídeos compartilhados era o caminho tortuoso que a havia levado até ali. Cada palavra dita naquela cafeteria era, na verdade, o eco de uma vida inteira marcada por silêncio, perdas e uma luta constante por dignidade. Amanda nasceu na zona norte do Rio de Janeiro, em um bairro esquecido pelo poder público. Desde pequena, aprendeu a conviver com o barulho dos tiros ao longe, com os dias sem água, com as noites sem luz. Mas o que mais doía não era a falta de estrutura, era a ausência de esperança. Crescer num lugar onde ninguém acredita em você é carregar um peso invisível todos os dias. Seu pai, João, era motorista de ônibus. Um homem simples, honesto, que fazia de tudo para manter a família unida. Era ele quem contava histórias antes de dormir, quem ensinava a Amanda a fazer contas na mesa da cozinha, quem a levava para ver o mar aos domingos, mesmo quando a grana mal dava para o pão. Mas tudo mudou numa madrugada de dezembro.
João foi vítima de uma bala perdida ao voltar do trabalho. Amanda tinha apenas 8 anos. A mãe, Dona Sônia, assumiu tudo sozinha. Passou a trabalhar como diarista em casas de classe média da Zona Sul. Acordava às 4 da manhã, pegava 2 ônibus e voltava só à noite. Mesmo exausta, ainda encontrava forças para preparar o jantar e acompanhar os deveres da filha. A vida era dura, mas havia amor. Muito amor. Amanda cresceu vendo a mãe ser destratada por patroas que a tratavam como invisível. Viu como mulheres negras e pobres eram desumanizadas todos os dias. Aquilo a marcava. Era como uma ferida que nunca cicatrizava. Apenas era encoberta pelo sorriso forçado da sobrevivência. Aos 14 anos, Amanda começou a trabalhar como auxiliar numa lanchonete. Queria ajudar nas contas e, mais do que isso, sonhava em fazer faculdade. Queria estudar jornalismo, dar voz a quem nunca teve. Mas os anos foram passando e os sonhos foram ficando mais distantes. Vieram as dívidas, a doença da mãe, a pandemia e então o baque final. Sua irmã mais nova, Sofia, precisou abandonar a escola para ajudar em casa. Amanda tentou resistir. Inscreveu-se no Enem. Estudava nas madrugadas, depois do trabalho. Mas o mundo parecia conspirar contra. A cada nova crise, uma nova porta se fechava. Quando viu a mãe perdendo o emprego por falta de carteira assinada, quando viu o auxílio emergencial ser cortado, quando presenciou vizinhos passarem fome, algo dentro dela começou a mudar. Não era apenas dor, era indignação. Era a sensação de que sua vida e a de tantos outros haviam sido deixadas de lado. Não por acaso, mas por escolhas. Por decisões políticas que beneficiavam poucos e castigavam sempre os mesmos. Foi durante a pandemia que Amanda começou a se posicionar nas redes. Gravava vídeos curtos denunciando a desigualdade, o abandono. Alguns viralizaram, outros foram ignorados, mas ela continuava. Era sua forma de não enlouquecer. Certa vez, ao gravar um vídeo sobre a falta de vacinas em sua comunidade, foi chamada de vagabunda por um desconhecido nos comentários. Aquilo doeu, mas também a fortaleceu. Se incomodava tanto assim, é porque estava mexendo onde doía. Com o tempo, a cafeteria na Lapa se tornou seu refúgio. Não era o emprego dos sonhos, mas havia dignidade. O patrão era correto. Os colegas, respeitosos, e o salário, embora curto, ajudava a manter a casa. Mas mesmo ali, os fantasmas da desigualdade não a deixavam. Todos os dias via homens engravatados falando alto sobre meritocracia, enquanto deixavam centavos de gorjeta. Ouviu piadas racistas, comentários machistas. Aprendeu a engolir, a respirar fundo, mas nunca a aceitar. Naquele dia em que viu Bolsonaro entrar pela porta, não foi só um cliente que adentrou o salão. Foi o símbolo de tudo o que ela carregava desde a infância. A morte do pai, o suor da mãe, o abandono, a invisibilidade. Foi por isso que não se calou. Não era sobre ele apenas. Era sobre ela, sobre sua história, sobre cada lágrima que caiu escondida, sobre cada injustiça que presenciou sem poder reagir. Ela sabia que poderia perder o emprego, sabia que poderia ser criticada, mas não importava, porque pela primeira vez sentiu que estava dizendo tudo aquilo que sempre quis dizer e que agora o mundo estava ouvindo. Mas a maior surpresa veio depois, quando ele respondeu com escuta, quando não tentou humilhá-la, quando, ao invés de revidar, reconheceu sua dor. Aquilo a desarmou, não como um perdão fácil, mas como um convite à reflexão. Era possível que, por trás daquele homem, houvesse também alguém atravessado por dores? Era possível que 2 mundos tão diferentes encontrassem um instante de entendimento? Naquela noite, já em casa, Amanda sentou-se no sofá velho da sala e olhou para a mãe,
que assistia TV em silêncio. A imagem do dia rodava em todos os jornais. O vídeo do confronto, o silêncio respeitoso, a frase inesperada. "Eu não sei se mudei alguma coisa, mãe", disse Amanda. Mas eu precisava dizer. Dona Sônia, com olhos marejados, apenas respondeu: "Você não mudou o mundo, filha. Mas talvez tenha começado a mudar o coração de alguém. E isso já é muito." Amanda chorou. Chorou por tudo o que segurou a vida inteira. Por tudo o que gritou em silêncio. E pela primeira vez, sentiu que sua história importava. 2 dias haviam se passado desde o confronto na cafeteria. O vídeo da cena já acumulava milhões de visualizações. Comentários vinham de todos os cantos do país. Alguns exaltavam Amanda como símbolo de resistência. Outros criticavam a ousadia dela. Mas o que ninguém esperava era que o capítulo mais emocionante ainda estava por vir. E ele viria não com palavras, mas com um gesto. Naquela manhã de sexta-feira, Amanda acordou com o coração apertado. Ainda processava tudo o que havia acontecido. A mídia insistia em entrevistas, repórteres batiam na porta da cafeteria e até políticos locais tentavam se aproximar dela. Mas Amanda evitava todos. Não queria ser usada. Queria apenas trabalhar, respirar, entender o que sentia. No entanto, quando chegou ao café, encontrou algo inusitado. Um envelope pardo sobre o balcão, com seu nome escrito à mão. Um dos colegas disse que um homem havia deixado ali, bem cedo, sem se identificar. Ela hesitou por um instante, mas o abriu. Dentro havia uma carta, manuscrita, simples, direta. Era de Jair Bolsonaro. "Amanda, não espero que me perdoe. Talvez nem queira. Mas depois de nossa conversa, senti que precisava fazer algo. Não por mim, mas por você e por tudo o que você representa. Não vou transformar isso em espetáculo. Você me falou com o coração aberto. E agora eu quero responder da mesma forma. O que está dentro do envelope anexo não apaga o passado, mas é um começo. Obrigado por me fazer escutar." Junto à carta, havia um segundo envelope menor. Dentro dele, um cheque, nominal, no valor de R$ 150 mil. Amanda congelou. Seus olhos marejaram. Por um instante, pensou que fosse algum tipo de pegadinha. Mas o cheque era real, assinado, com reconhecimento bancário. O coração dela disparou. Ela se sentou, sem conseguir falar. Sua mão tremia. Na parte de trás do cheque, uma anotação curta. Para os estudos da sua irmã. E, se sobrar, para o seu também. A cafeteria parou. Todos olharam para Amanda. Ela segurava aquele pedaço de papel como se fosse uma ponte entre 2 mundos que nunca se tocaram. O silêncio, mais uma vez, tomou conta. Um silêncio diferente. Era o silêncio da transformação. Naquele instante, algo que parecia impossível começava a tomar forma. A ideia de que até mesmo figuras públicas, envoltas em discursos polarizados, podiam ser tocadas pelo olhar de uma mulher comum, que um gesto, ainda que tardio, podia acender uma fagulha de esperança. Amanda passou o dia em silêncio. Não comentou com jornalistas, não publicou nas redes, guardou a carta e o cheque com cuidado. Queria pensar, queria sentir, queria respeitar a força daquele momento. Naquela noite, ela foi até a laje da casa onde morava. O céu estava limpo. As luzes da cidade piscavam ao fundo. Sentou-se no cimento frio, segurando a carta. Sua mãe se aproximou devagar, sentou ao lado e disse: "Eu sempre acreditei que sua coragem mudaria algo, mas não sabia que seria tão rápido." Amanda sorriu, emocionada. "E se for só para me calar, mãe? Então você fala ainda mais alto?" Mas com gestos assim, filha, talvez ele tenha começado a escutar com o coração. Na manhã seguinte, Amanda procurou uma advogada amiga da família. Queria ter certeza de que aquele dinheiro não era uma armadilha. A análise foi clara. Era legal, doado como pessoa física, sem cláusulas, sem exigências.
Era um gesto livre. Com lágrimas nos olhos, Amanda decidiu. O valor pagaria os estudos de sua irmã, sim, mas também abriria o caminho para que ela, finalmente, pudesse cursar jornalismo. Não como forma de revanche, mas de reconstrução. No domingo, Amanda voltou à cafeteria. Queria encerrar o assunto ali, onde tudo começou, e foi surpreendida por mais um detalhe. Um homem a esperava na calçada. Discreto, de boné e óculos escuros. Era ele, Jair Bolsonaro. Só queria te ver de novo, disse ele. Saber se a ajuda chegou. Amanda, sem raiva, mas com firmeza, respondeu. Chegou, mas o que chegou mais forte foi o seu silêncio. Ele disse mais do que seus discursos inteiros. Ele sorriu. Talvez seja hora de escutar mais e falar menos. Ela assentiu. O olhar entre os dois era outro. Não havia amizade, não havia perdão pleno, mas havia reconhecimento. E isso, num país ferido, já era gigantesco. Sem pedir foto, sem chamar imprensa, ele estendeu a mão. Amanda, depois de alguns segundos, apertou. Era um gesto simbólico, não de reconciliação política, mas de respeito humano. Ele se foi. Ela entrou. E a vida continuou. Mas nada seria como antes. Nos dias seguintes, a história viralizou de novo. Não pelo confronto, mas pelo gesto. Manchetes diziam: ex-presidente doa valor inesperado à garçonete que o confrontou. Mas para Amanda, nada disso importava tanto quanto o que sentia por dentro. Ela não se sentia vitoriosa. Sentia-se vista. E isso, para quem nasceu à margem, era mais raro que ouro. A história de Amanda atravessou o país como um vendaval. Não era apenas sobre uma garçonete que confrontou um ex-presidente. Era sobre o que acontece quando a dor encontra coragem, quando o silêncio vira palavra e a palavra se transforma em ponte. Os jornais continuaram noticiando o gesto de Bolsonaro por dias. Analistas políticos tentaram decifrar o que aquilo significava para sua imagem. Especialistas em comportamento debatiam a autenticidade do gesto. Mas nas casas simples, nos ônibus lotados, nas salas de aula das periferias, o que ficou não foi a análise, foi o sentimento. Era como se, por um instante raro, o Brasil tivesse olhado para si mesmo com olhos mais limpos e enxergado que, por trás dos muros ideológicos, existem pessoas, com histórias, com feridas, com desejos de serem ouvidas. Amanda voltou a trabalhar, mesmo podendo parar. Disse que ainda não era hora de sair dali. Queria terminar o ciclo onde tudo começou. E mais do que isso, queria inspirar outras Amandas. Em entrevistas, recusava o rótulo de heroína. Não sou símbolo de nada. Sou só uma pessoa que cansou de engolir injustiça calada, dizia. Mas suas palavras tocavam como preces. Não pelo tom, mas pela verdade. Em cada aparição, sua postura lembrava ao país que a coragem não mora nos palanques, mas nas calçadas, nos balcões, nas filas de espera. O gesto de Bolsonaro, por mais inesperado que fosse, não apagava erros passados, mas abriu espaço para um debate novo. Não sobre quem grita mais alto, mas sobre quem escuta com mais sinceridade. Nas redes sociais, a cena do aperto de mãos circulava como símbolo de algo raro. A possibilidade de um país dividido encontrar um mínimo de reconciliação. Não por acordos de gabinete, mas pelo reconhecimento da humanidade um do outro. Em uma escola pública de São Paulo, uma professora exibiu o vídeo e propôs aos alunos uma redação. O que faria se fosse Amanda? As respostas emocionaram. Muitos disseram que teriam calado, outros que gritariam ainda mais. Mas todos, sem exceção, reconheceram a força de uma mulher que usou sua dor para criar diálogo. Amanda passou a receber cartas de todo o Brasil. Jovens, senhoras, homens simples, mães solteiras. Todos viam nela um reflexo de si mesmos, e isso lhe dava força.
Numa entrevista ao vivo, perguntaram: "Você perdoou Bolsonaro?" Ela respirou fundo. "Ainda não, mas aprendi que perdoar não é esquecer. É abrir espaço para que algo novo nasça." A resposta viralizou e ecoou, porque o Brasil, cansado de feridas abertas, ansiava por algo novo. Não uma salvação mágica, mas um gesto, um olhar, um silêncio que abraça em vez de ferir. Amanda não se filiou a partidos, não virou candidata, mas se tornou uma voz. Uma que não grita, mas reverbera, que não impõe, mas inspira. E nesse novo cenário, até Bolsonaro parecia diferente. Em sua primeira aparição pública após o ocorrido, disse: "Às vezes, a humildade vem quando a gente escuta quem nunca teve voz. E isso transforma." Poucos acreditaram de início, outros aplaudiram. Mas o mais importante é que a mensagem ficou. Até os poderosos podem aprender, se tiverem coragem de escutar. Na última cena de tudo isso, vemos Amanda sentada no banco de uma praça, lendo um livro de jornalismo. Ao seu lado, sua irmã mais nova, com uma mochila nas costas, pronta para voltar à escola. O Brasil, ao fundo, segue com seus problemas, suas contradições, mas algo mudou. Ainda que pouco, ainda que silenciosamente, porque uma garçonete ergueu a voz. E um país, mesmo que por um instante, parou para escutar.